Oi, bom dia. Hoje é hoje é 10/9. Vamos para nossa sétima leitura da Bíblia. Hoje é 5 horas da manhã, 5h18. Então agora eu vou ter um tempo sem problema. Me desculpe no dia de ontem, de eu ter parado no meio por causa do iFood, mas não teve outra forma, né? Eu não sei fazer reedição, eu não sei mexer na máquina de filmar. Na verdade, eu sei só ligar ela e colocá-la. Eu não sei fazer outra coisa, eu não sei fazer aqueles negócios tudo que faz no celular, porque eu não estou filmando no celular, né? O meu celular não consegue filmar, eu não consigo colocar o celular para filmar. É só mesmo a máquina de filmar, e é uma máquina antiga. Às vezes ela dá alguma coisa, é assim. Mas vamos lá. Livro do Antigo Testamento. Amos. Amos é um pastor tecoa em Judá que exerceu seu mistério durante o próspero reinado de Jeroboão II, 783 a 746 a.C. Ele profetizou em Israel, no grande centro religioso de Betel, no qual foi finalmente expulso pelo sacerdote encarregado desse santuário real. A poesia de Amós, que denuncia a ilusória prosperidade do reino setentrional, está repleta de imagens e expressões tiradas de sua própria experiência pastoral. O livro é uma antologia de seus oráculos e foi compilado pelo profeta e por alguns dos seus discípulos. A profecia começa com a violenta acusação a Damasco, Filistéia, Tiro, Édom, mas íntegro pastor reserva o clímax de sua acusação para Israel, cuja injustiça é idolatria, são pecados contra a luz que lhe foi concedida. Israel poderia, na verdade, esperar o dia de Javé, mas seria um dia de escuridão e não de luz. Quando Amós profetizou destruição do santuário, a queda da casa real, cativeiro do povo, foi mais do que o oficialismo israelita podia suportar. O sacerdote de Betel expulsou Amós do santuário, mas não antes de ouvir terríveis sentenças proferidas contra ele. Amós é um profeta de julgamento divino e soberania de Javé. Na natureza da história domina nos seus pensamentos. Não é, porém, um inovador. Seu conservadorismo combinava com toda a tradição profética, chamando o povo de volta às elevadas exigências morais e religiosas da revelação de Javé. Como os outros profetas, Amós sabia que o castigo divino nunca é completamente destruidor a partir do secreto plano de Deus para a salvação do homem. A perversidade da raça humana pode proletar, mas não pode contrariar totalmente esse desígnio de um Deus amante. O último oráculo começa com sua perspectiva de restauração sobre um rei davídico, Abdias. Os 21 versos desse livro encaram a mais curta e a mais severa profecia do Antigo Testamento. Nada se sabe do autor, apesar do seu oráculo contra Édom, tradição inimigo de Israel. Indicar como na época da composição do século
Quinto, antes de Cristo, naquele período, os edemitas tinham sido forçados a abandonar sua antiga morada perto do Golfo de Acaba. Tinham se instalado no Judá meridional, onde aparece entre os adversários de judeus que regressavam do exílio. A profecia é um pungente grito da vingança contra Édom por seu infame crime. A montanha de Esaú será acopada, devastada pelos inimigos do Sião. Ficará intacta. Judá e Israel formarão contra vez sua nação triunfante. Estímulo de ecologia israelita será ouvido uma vez mais. O reino do Senhor. Muitos dos vossos dessas profecias pode encontrar paralelo a Ger 49,7-22, mas é difícil determinar a exata relação entre as passagens semelhantes. Jonas, escrito na era pós-exílio, provavelmente no século V a.C. Esse livro é uma história didática com uma importante mensagem teológica. Diz respeito a um profeta desobediente que procurou fugir à sua divina missão. Foi lançado por cima da borda de um barco, engolindo por um grande peixe, salvo à maneira milagrosa e mandando o caminho de Nínive, a tradição inimiga de Israel. Para surpresa de Jonas, a cidade pecaminosa ouvia sua mensagem de condenação e arrependeu-se imediatamente. Todo desse rei e o mais ínfimo sutito, humilhante, vestidos dos panos de imagem, cobrindo-se de cinzas, vendo seu tigo que havia planejado para eles. E consequência disso, Jonas queixou e Deus pelo curador, porque Javé, em vez de destruir a cidade, tinha levado o povo a arrependimento e tratava-o como indulgência. Dessa história, um tanto jacosa, pode-se tirar sublime lição. Jonas representa mentalidade estreita e vingativa, muito comum entre os judeus daquele tempo, porque era o povo escolhido. Muitos deles cultivavam um nacionalismo intolerante e limitava a misericórdia de Deus e sua nação. Reputava-lhe pensamento de que as noções pecaminosas, como a ira, pudesse escapar à sua ira. A profecia, que tanto é instrutiva como recreativa, revela exatamente esse ponto de vista. É uma parábola de misericórdia, mostrando que a ameaça do castigo de Deus são disso que levava todo homem a arrependimento e à busca do perdão. Universalidade da história do espírito exclusivista de muito da comunidade de pós-exílio. O livro também prepara o caminho para o evangelho com a sua mensagem de redenção para todos os judeus e gentios. Mesqueias foi contemporâneo de Isaías. De sua vida e vocação nada sabemos, exceto que era procedente de obscura aldeia, marastinos contrafortes da montanha. Tinha dali ampla vista sobre a planície de Judeia e sobre o mar distinto do horizonte ocidental. Atacou com abraçadora eloquência os riscos exploradores dos pobres comerciantes, destes juízes venais, padres, profetas corruptos. Os homens do interior, os males da nação, pareciam concentrados em seus capitais, pois tanto Samaria como Jerusalém estão fadadas a julgamento. Uma nota interessante de Ger
2,17-18, nos diz que a reforma de Isaquias foi influência pela pregação de Mesquias. Naum, que nome bonito, Naum. Por pouco antes da queda de Nínive, em 612 a.C., Naum proferiu sua profecia contra a cidade odiada. Para atender triunfante exploração, é necessário relembrar a selvagem crueldade da Síria, que dela fizera flagelo do antigo Oriente Próximo durante quase 3 séculos. As inscrições reais das Sírias não é melhor comentário sobre a candícia denúncia da cidade sangrenta na autora de suas conquistas: montes de cabeça, corpo empalhado, cidadão escravizado, saqueadores ávidos comprovavam a crueldade dos assírios. Não é de admirar que Judá unisse a geral exploração da alegria pela destruição de Nínive, mas não é um profeta de vingança desenfreada, o que defende o governo do mundo pelo moral de Deus. Javé é vingador, mas também é clemente. Uma cidade nos dias de desgraça. A destruição de Nínive foi uma sentença dada à cidade pecaminosa. Antes de passarem muitos anos, Jerusalém devia aprender o significado do semelhante julgamento. Abacuque move-se no mesmo ambiente histórico que Naum. A passagem do Império Assírio assegura o Império Babilônico. A sua profecia adota a forma de súplica impaciente e insistente a Deus. São Paulo comenta 2 vezes a resposta de Deus a seu profeta. O capítulo 3 é um salmo ou cântico, magnífica descrição de Deus. O capítulo 3. Peraí. Virar assim. Aí dá para ver melhor. O capítulo 3 é um salmo ao cântico, a magnífica descrição de Deus guerreiro, de dimensões cósmicas que penetra na história para atuar. O estilo do primeiro capítulo mostra o interesse litúrgico de Habacuque. Sofonias é contemporâneo de Jeremias, atua durante o reinado de Josias, 440 a 609. É possível que tenha colaborado da reforma religiosa do rei. O seu pequeno livro, como outro livro profético mais extensos, compõe-se de 3 partes, que são 3 capítulos. O primeiro ameaça contra Judá, em forma de um dia do Senhor. O segundo ameaça contra outras nações, Filisteias, Moabe, Amon, Etiópia e Assíria, e um juízo penitencial que prepara a grande restauração e conclui com uma exortação à igreja. Sofinas fazem famoso, sobretudo, porque um verso seu serviu de começo e um magnífico e sombrio poema medieval. Dias, rie, dias, ilha. O estilo de Sofina é menos pessoal e sua especialidade são repetições anafóricas. Ageu.
A profecia do pós-exílio começa como Ageu, que ouviu palavras do Senhor do segundo ano do rei de Davi, 520 a.C. Os judeus que voltaram do exílio da Babilônia tinham encontrado formidáveis obstáculos aos seus esforços para estabelecer a vida judaica em Judá. Os samaritanos tinham concedido impedir a reconstrução do templo, mas depois de Dário ter subido ao trono, 522, foi dada a permissão para recomeçar o trabalho. Nesse momento, críticos, quando o derrotismo cerca letargia animavam seus compatriotas repatriadores, surgiu Ageu com sua exortação para eles completassem a grande tarefa. De Ageu, conservamos 4 oráculos pronunciados no espaço de 4 meses, todos referidos no novo templo, o segundo ano de Dário, primeiro 522 a 486, e deu volta a essas o meio de seu povo. Primeiro as palavras profecias de continua a grande tradição, depois do seu tempo, reconstituindo finalmente na sua bênção, que dá felicidade. Ageu supera o horizonte histórico e, mirando o horizonte entrevisto, anuncia a glória, maior parte do segundo tempo da tradição latina, e leu, nesses versos, uma profecia messiânica. Zacarias. O livro de Zacarias deve dividir-se em 2 partes, 1-8 e 9-14. A primeira é a geral obra de Dum, profeta da família sacerdotal, o qual atua em 520 e 518, e o seu tema imediato é a reconstrução do templo e do governo de Grécio do desterro. Por cima desse horizonte imediato da profecia, mira que o futuro messiânico, depois da introdução peranética, vem a oita visão, interrompidas por breves inserções, e o tema dominante é do castigo do inimigo e a salvação do povo. É natural a adição, que faz lembrar Is 52, G 50, D 7 e 9, lemos uma consulta litúrgica, uma exortação do oráculo sobre o novo sentido de uma festa. Essa parte termina com uma visão universalista e lógica. A segunda parte muda o tema e do estilo divide-se de novo por um título repetitivo em 9/11 e 12/12 e 12/14. 2 partes que têm muito motivos literários comuns. Em 9/11, um povo desgarrado pelos seus pastores volta à pátria e une-se a 2 reinos. Os pastores infiéis são eliminados. Em 12/14, lemos uma série de anaforia em 16 começos naquele dia. Jerusalém é o centro de onde tudo fica consagrado pela presença do templo. O Senhor é o Rei. Malaquias. Esse trabalho foi composto por um autor anônimo pouco tempo antes da chegada de Neemias e Jerusalém. Por causa das servas censuras da profecia contra sacerdotes e governantes, o autor provavelmente quis esconder a sua identidade. Para isso, fez um nome próprio de expressão hebraica, meu mensageiro, Malaquias, que aparece em 1:1 e 3:1. O valor histórico da profecia é considerável e dai-nos um retrato da vida da comunidade judaica depois do regresso da Babilônia, entre o período de Ageu e a medida reformista Esdras e Neemias, e provável que a cortante crítica dos abusos indiferença religiosa na comunidade tenha preparado o caminho para essa necessidade de reforma. O povo escolhido
tinha feito o melancólico retorno ao amor divino. O sacerdote, que deveria ter sido líderes, tinha desonrado a Deus com seu sacrifício blasfêmio em seu primeiro capítulo. Uma profecia cuja relação igreja encontra o sacrifício de misa. E o autor então volta-se ao sacerdote para o povo, denuncia seus casamentos com pagão e seu insaciável repúdio às mulheres judias. Imbuído do espírito nacionalista, critico naquele tempo. Desculpa, eu não sei porque eu estou espirrando. Onde está a justiça de Deus? Está a pergunta da profeta responde que o dia do Senhor está chegando. Nossa, até naquela época eles pensavam que o dia de Deus estava chegando. Porém, deve vir o seu arauto, que preparar o terreno para arrependimento e verdadeiro culto. Os escritores do Evangelho mostram João Batista como arauto e anuncia a idade messiânica e verdadeiro dia do Senhor. Quando o terreno estiver preparado, Deus aparecerá, distribuindo recompensas, castigos, purificando nação, fornalhas do julgamento. Ele criará uma nova ordem em que será inevitável o triunfo do bem. O primeiro livro dos Macabeus. O nome Macabeu provavelmente significa o martelo. Aplica-se, na verdade, do livro de Macabeus a apenas um homem, Judas, terceiro filho do sacerdote Matatias, primeiro chefe da revolta contra os reis seleucidas que perseguiam os judeus. Por tradição, o nome veio a ser aplicado aos irmãos de Judas, seu companheiro, e também outros heróis judeus daquele período, como os 7 irmãos. Os 2 livros de Macabeus contem a narrativa independente do acontecimento, em parte idênticos, que seguiram a tentativa de supressão do judaísmo à Palestina no século II a.C. A vigorosa reação a essa tentativa assegurou por algum tempo a independência política e religiosa de judeu. O primeiro livro de Macabeus foi escrito cerca de 100 anos antes de Cristo em hebraico, mas não chegou até nós. Dispõe antiga tradução grega pré-cristã, cheia de expressões hebraicas. O autor, provavelmente um judeu palestino e desconhecido, ele era conhecedor das tradições dos livros sagrados de seu povo e tinha acesso a muita informação fidedigna sobre a sua história recente. Pode bem ter dessa participação da juventude seu intenso escrever e registrar a salvação de Israel, operada por Deus através da família de Matatias, especialmente de seus 3 filhos, Judas, Jonatas e Simão, e seu neto João Herarcano. O autor compara implicitamente sua virtude e seu feito com os dos antigos heróis, os juízes Samuel e Davi. Há 7 seções poéticas no livro que seguem o estilo da poesia hebraica clássica dentro de mentações. A doutrina exposta no livro é a crença habitual de Israel, sem um novo acréscimo que aparece no segundo livro de Macabeus e o Daniel. E o povo de Israel foi especialmente escolhido pelo único verdadeiro Deus como parceiro e a promessa divina. E é só ele tem o privilégio adotá-lo ao seu eterno benfeitor e a sua infalível fonte de auxílio. O povo, em troca, deve ser fiel à sua adoção exclusiva e deve observar rigorosamente os preceitos da lei, e ele
deu. Não há doutrina e moralidade individual, senão sobrevivência do nome de a fama, nem expressa o livro qualquer esperança messiânica, ainda que a imagem messiânica seja aplicada aos dias de Simão. Em verdade, tradição deuteronômica, o autor insiste a fidelidade à lei como expressão do amor em Israel ao Senhor, ao contexto que põe de uma luta, não simplesmente entre judeus e gentios, mas entre o que defende a lei, aqueles que judeus ou gentios seriam destruir sua má reserva condenação. Não é para os políticos saliências, mas para a oposta existente de seu próprio povo, adversários de Judas ao seu irmão, que são modelos de fé e lealdade. O primeiro livro dos Macabeus tem a importância também para o Novo Testamento, a salvação igualada das aparições nacionais judaicas, em contraste ao reino universal de Deus, ensinado por Cristo no Evangelho. Além disso, a destruição da parede que o templo separa de judeus dos gentios é um ato de sacrilégio, um ato de redenção, unificação, e ambos através dos cristãos. Por outro lado, a associação e sacrifício de Isaac por Abraão, juntamente porque escrituras são olhadas como fonte de consolação. Os livros de Macabeus, embora tidos pelos judeus protestantes como apócrifos, isso é, não inspirador e não incluído de cânon palestino ou da relação do livro feita em fim do século I a.C., foram sempre aceitos pela Igreja Católica como inspiradores na base da tradição apostólica. Segundo livros do Macabeus. Embora esse livro com precedentes receba o título de seu protagonista, Judeus Macabeu, não é a sequência do primeiro livro. Macabeus, os dois diferem em muito aspecto, enquanto o primeiro, sobre o período do começo do reinado de Antíoco IV, e a seção de João Hierarco I. E o segundo trata do acontecimento, história judaica, do tempo do sumo sacerdote Onias II e do rei Seleuco IV, e a derrota do exército de Nicanor. O autor do segundo livro do Macabeus declara que essa obra é um livro de um resumo da outra, ou 5 volumes de Jasão de Cirena, mas como essa última não perderou, é difícil determinar sua relação com a presente epítome. Não sabemos quando livremente anônimo epitomista terá feito seu trabalho no grão intermitente e terá seguido as palavras original no excerto que fez. Algumas das partes do texto que decididamente não previram do trabalho de Jasão são prefício, epílogo e provavelmente algum pensamento edificante. Um exemplo é o certo, porém, que ambos os livros foram escritos em grego, e o que explica que o segundo livro dos Macabeus não foi incluído no cânon da Bíblia hebraica. O livro não é destituído de Israel valor histórico para suplementar Macabeus e contém alguns documentos aparentemente autênticos. Seu propósito, por intenção do próprio Jasão ou por implícita inferência do compilador e da interpretação teórica à história do período. Há menos interesse, portanto, nos reais feitos de Judas Macabeu.
que, na maravilhosa intervenção de Deus, esta dirigem os cursos acontecimentos, quando para castigar os pagãos blasfemos e sacrílegos, como era purificar o santo do templo de Deus e devolvê-lo ao seu fiel povo. O autor, às vezes, procura atingir seu objetivo, mandando a ordem cronológica dos acontecimentos e dando os números exagerados para o tamanho do exército no morto e no combate. Também coloca longos e edificantes discursos na boca de seus heróis e faz elaborar descrições de aparições celestes e o valor das preces e sacrifícios oferecidos pelos vivos em intenção aos mortos. O início do segundo livro de Macabeus consiste nas duas cartas enviadas por judeus que Jerusalém e seu correligionário no Egito. Essa versão sobre a festa comemora o acontecimento que constitui o assunto central do livro, a purificação do templo. Não há certeza sobre se foi o autor ou a escriba ulterior, palavra diferente, ulterior, que antepôs essa carta e a narrativa propriamente dita. Se foi o autor responsável por essa inserção, deve ter escrito o livro algum tempo depois, 120 a.C., data da mais recente das duas cartas. Seja como for, a obra de Jasão, dos 5 volumes, muito provavelmente continua a história dos judeus até o pleno período asmoniano, e a maneira de que o segundo livro de Macabeus não deverá ter sido feito muito antes do fim do século II a.C. Aqui, gente, eu acho que é introdução aos livros do Novo Pensamento, do Novo Testamento. Isso eu vou ler depois, né? Eu vou ler porque já é o fim de uma parte, né? E aqui começa uma outra leitura, né? Introdução ao livro do Novo Testamento. O Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Interessante, né? Esse, né? Então, eu vou desligar aqui. Vou desligar aqui e vou